Quarta-feira, 2 de setembro, os cuidados para evitar acidentes domésticos com idosos. As consequências de uma queda podem ser fatais. 2 carros pegam fogo após um acidente na rodovia Oswaldo Cruz. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio em tempos de incerteza. E as informações sobre as eleições, mais um partido define candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Boa tarde, o Band Cidade começa agora. Por causa da pandemia, os idosos estão ficando mais tempo em casa e expostos a mais acidentes domésticos. E o que parece ser uma coisa simples pode virar um problema grave, como fraturas no fêmur ou até levar à morte. Por isso, todo cuidado é pouco. A dona Maria mora em São José dos Campos, tem 87 anos e muita saúde. Se movimenta bastante o dia todo e nessa quarentena está em isolamento. Por isso, redobrou os cuidados para evitar acidentes domésticos. E no meu pé, sapato fechado, para proteção. Há 11 anos, a aposentada lembra que já sofreu 2 quedas. Na calçada de minha casa, não foi grave, levantei, tudo bem, não precisei ir ao médico, tudo normal. E a segunda queda foi no quintal, onde eu estava recolhendo roupa do varal. O que aconteceu com a dona Maria se repete por todo o Brasil. No país, cerca de 32% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. O risco desse tipo de acidente pode ultrapassar 51% entre as pessoas acima de 85 anos. Em média, 70% dos casos ocorrem dentro da própria residência. Esse tipo de acidente doméstico é frequente, tanto é que o SAMU, pelo menos aqui de Taubaté, atende todo dia essa ocorrência, que pode resultar em fraturas e lesões graves. O que acontece mais nessas quedas é o TCE, né, que é o traumatismo craniano, né, em idosos, e as fraturas, fratura de fêmur, fratura de braço, que a gente sabe que em idoso é muito perigoso essas fraturas. Então, por isso que tem que evitar bastante, principalmente subir em escadinhas, em banquinhos, tentar pedir ajuda para alguém. De março a julho deste ano, foram 311 casos de acidentes domésticos envolvendo idosos em Taubaté, atendidos pelo SAMU. Os números representam uma diminuição em relação a 2019, quando as equipes atenderam 406 ocorrências. O motivo é que muitos estão em quarentena por causa da Covid-19 e buscam orientação por telefone. Agora, nessa época de pandemia, nós tivemos assim um número aumentado devido às pessoas estarem mais em casa. Porém, o número de atendimento presencial do SAMU, ele reduziu bastante, porque as pessoas estão com mais cuidados, mais cautela de procurar o pronto-socorro, devido à pandemia, com medo de se contaminar. Por isso, a importância da adaptação dos espaços para prevenir os riscos. Mas o ideal mesmo é fazer como a dona Maria, que criou consciência do perigo e sozinha toma uma série de cuidados. Presta atenção nas dicas. Tomo muito cuidado com tudo que tem dentro de casa, ando devagar, observo tudo e assim vou levando a minha vida. É isso aí, dona Maria. E agora a gente vai falar de trânsito. Um caminhão bateu em uma loja em Aparecida, na rua Monte Carmelo, ali na região central. O veículo descia uma ladeira quando o motorista disse que ficou sem freio e acabou jogando o veículo para a calçada para parar só depois de bater na fachada do estabelecimento comercial. Segundo a Secretaria de Trânsito do município, o motorista fez a manobra para evitar que o veículo seguisse ladeira abaixo com mais velocidade. Por sorte, ninguém ficou ferido e a frente aí do comércio será reparada pela empresa responsável pelo caminhão. E no sentido litoral, 2 carros pegaram fogo após um acidente na rodovia Oswaldo Cruz. Informações com Conrado Balucci, direto da Band Vale FM em São Sebastião. Boa tarde, Conrado. Oi, Débora, boa tarde para você. O DR liberou por volta das 11h30 da manhã a passagem pela rodovia Oswaldo Cruz. Um acidente na manhã de hoje, entre 9h30 e 10 horas da manhã, deixou a via totalmente interditada por cerca de 2 horas. Uma colisão frontal entre 2 veículos foi o motivo causador desta interdição. Os veículos, inclusive, chegaram a pegar fogo na rodovia.
Um motorista que passava pelo local no momento do acidente flagrou um dos carros em chamas. De feridos, apenas um homem de 26 anos, segundo o DR, que saiu com ferimentos leves. O acidente aconteceu no quilômetro 75, mais 900 metros da pista sentido Ubatuba. Logo um dia depois da gente trazer aqui a notícia do grande aumento no fluxo de veículos que passou neste final de semana pelas rodovias litorâneas, em especial a Oswaldo Cruz, que teve um aumento de 50% no fluxo de carros em relação aos demais finais de semana de 2020. Volto com você, Débora. Obrigada, Conrado. Que perigo, né? Agora a Covid-19. A região ultrapassou a marca de 1.000 mortes pelo coronavírus. São 1.007 vidas perdidas pela doença, infelizmente. Mas apesar desse triste dado, em Taubaté, um balanço da Vigilância Epidemiológica apontou estabilidade nos indicadores da Covid em agosto. Os detalhes com Juliana Sever, direto da redação. A avaliação leva em conta valores mínimos e máximos, além das médias obtidas entre os dias 1 e 31 de agosto. Estes indicadores estão entre aqueles utilizados pelo governo do estado de São Paulo para decidir sobre a manutenção, progressão ou recuo de fases dentro do Plano São Paulo. Durante este período, o termômetro virtual da quarentena permaneceu com a cor amarela, que representa risco médio. O retorno gradual das atividades comerciais com a flexibilização e o maior movimento de público impactaram diretamente nas taxas de isolamento social. Mesmo assim, a taxa média no período atingiu 40,3%, a taxa de ocupação dos leitos UTI-H Multi-UPA Central também seguiu estável, com uma média em agosto de 49,2%. A variação diária de novos casos confirmados chegou a uma média de 2,19%. Em média, 101 pacientes taubatianos estiveram internados diariamente em agosto. A taxa de letalidade do coronavírus também indicou estabilidade e atingiu uma média de 2,84%. Juliana Sever para o Band Cidade. Obrigada, Juliana. E setembro é o mês de prevenção ao suicídio, um tema que ganhou muita importância também agora na pandemia, quando aumentou a quantidade de pacientes com doenças mentais. Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador do Centro de Valorização à Vida de São José dos Campos, o Alberto Carboni. Alberto, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Vocês aí no CVV perceberam um aumento na demanda nesse período de pandemia? Aumentou a quantidade de ligações? Boa tarde. Nós viemos vindo num aumento normal desde 2019. Em 2019 nós tivemos 3 milhões de ligações e agora nós chegamos a 2 milhões de ligações. Houve um aumento discreto em relação à pandemia. Então, o que está acontecendo? As pessoas que foram obrigadas a se isolar querem conversar com alguém e a pandemia é um dos motivos, né? Um dos temas a serem falados. Esses números, Alberto, eles dizem respeito a São José dos Campos, são regionais, são estaduais, qual é o recorte deles? O telefone, ele é nacional. Então, esses 3 milhões de ligações foram feitas em todos os 120 postos que existem no Brasil. Tá? Nós temos mais ou menos, no posto de São José dos Campos, tivemos 18 mil atendimentos em 2019 e já chegamos a 10 mil atendimentos até junho. E como é que vocês estão aí envolvidos com essa campanha do Setembro Amarelo? Olha, assim como toda a sociedade, o CVV também tem sofrido com a pandemia do Covid, né? Então, todas as coisas que nós iremos fazer, os eventos, foram bloqueados, nós estamos fazendo virtualmente. Nós conseguimos que a Prefeitura iluminasse a Ponte Estaiada de amarelo, tá? E já é uma das ações. As outras são palestras que nós iremos fazer tudo virtuais. E Alberto, e para a gente concluir rapidamente, o telefone é 188 para todo o Brasil, atendimento 24 horas? Isso, o telefone é 188, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o que é importante, ele é gratuito, partindo de fixo, de orelhão e de celular.
Muito obrigada, Alberto Carbone, do CVV de São José dos Campos. 188 para quem precisar aí de um apoio emocional, é só ligar 24 horas no CVV. Boa tarde. Boa tarde. E aí vamos ver como é que está a rodovia dos Tamoios. Esse é o trecho de Caraguatatuba. O tempo segue muito instável no litoral, viu? As máximas chegam a 23 graus em Caraguá. A gente volta em instantes.